uma das maiores potências econômicas e militares do século XX, divide opiniões. Existem os que amam e os que odeiam. Sem mais delongas, no vídeo de hoje, a ascensão e queda da União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tem suas raízes na Revolução Russa de 1917, que depôs o imperador Nicolau II, enfraquecido pelos efeitos diretos da Primeira Guerra Mundial, e deu o controle do país aos bolcheviques, um grupo de revolucionários liderados por Vladimir Lenin. A República Socialista Federativa Soviética Russa foi criada e a Guerra Civil Russa começou. No dia 17 de julho de 1918, a família real que estava presa foi assassinada pelos revolucionários bolcheviques. Essa foto mostra a sala onde aconteceu a execução. Ao todo, 103 tiros foram disparados. Com a ajuda do Exército Vermelho, os bolcheviques invadiram territórios do antigo Império Russo e ajudaram os comunistas locais a tomarem o poder. Assim, em 1922, os revolucionários se tornaram vitoriosos e criaram a União Soviética, com a unificação das repúblicas soviéticas da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia. Com a morte de Lenin, em 21 de janeiro de 1924, Joseph Stalin ascendeu como novo líder da União Soviética, após uma disputa com Leon Trotsky, outro importante membro do Partido Comunista, que em 1925 foi proibido de falar em público e em 1929 expulso da União Soviética. Trotsky, que nunca abandonou o ativismo político, representava uma ameaça direta ao domínio de Stalin no cenário comunista internacional e foi morto durante o exílio no México em 1940, com um golpe de picareta por um agente soviético infiltrado. Apesar de frequente tortura na prisão mexicana, o assassino de Trotsky jamais confessou fazer parte do serviço secreto soviético. E quando voltou para o país, em 1961, foi condecorado com a Medalha de Herói da União Soviética, uma das mais altas comendas do Estado. Stalin foi uma das figuras mais sanguinárias do século XX. Estima-se que durante seus 30 anos no poder, mais de 20 milhões de pessoas morreram por causa de seus programas de governo e durante o período das perseguições políticas, conhecido como o Grande Expurgo. Foi também na era Stalin que a perseguição aos homossexuais cresceu e o combate à religião tomou maiores proporções, como mostra essa publicação da época. Stalin passou a intensificar o culto à personalidade. Ele era visto como um verdadeiro deus. Mesmo com alto custo em vidas inocentes, sua campanha de industrialização e coletivização promoveu o avanço da economia soviética e transformou o país em uma superpotência, com progressos na área da saúde e o combate ao analfabetismo. Além disso, foi durante o regime stalinista que a União Soviética alcançou sua maior glória, a vitória na Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra, se iniciou a Guerra Fria, que duraria até a dissolução da União Soviética em 1991. Durante esse período, americanos e soviéticos se enfrentaram em conflitos indiretos e travaram uma disputa estratégica, ideológica e econômica pelo poder mundial. Com a controversa morte de Joseph Stalin em 5 de março de 1953, Nikita Khrushchev se tornou líder político do mundo comunista, denunciou os crimes de Stalin e pregou a necessidade de uma política pacífica entre soviéticos e americanos. Nesse período, os dois países ainda sentiam os efeitos da recente Guerra da Coreia, onde apoiaram lados diferentes num conflito em que ninguém saiu vencedor. Além disso, estavam no auge da corrida armamentista, com a produção de armas nucleares em grande escala, e um desentendimento maior entre os dois poderia causar um estrago sem precedentes.
Em 1959, Fidel Castro tomou o poder em Cuba e instaurou um regime socialista na ilha caribenha, o que não agradou os Estados Unidos, que iniciaram o embargo econômico ao país e apoiaram uma invasão fracassada à Baía dos Porcos em 1961. Com isso, Khrushchev iniciou a instalação de mísseis nucleares soviéticos em Cuba, o que gerou uma nova crise com proporções bem maiores. O presidente americano John Kennedy decretou quarentena à ilha, posicionando navios militares no Mar do Caribe e bloqueando os contatos marítimos entre a União Soviética e Cuba. Depois de muita tensão, os dois chegaram a um acordo. Kennedy concordou em não atacar Cuba e Khrushchev retirou seus mísseis. Apesar de evitar um conflito nuclear, Nikita Khrushchev perdeu força dentro do partido por ceder aos americanos, o que representou uma humilhante derrota política para os soviéticos. 2 anos depois, ele foi retirado do governo, acusado de erros políticos graves e desorganização da economia soviética. Passou o resto da vida em prisão domiciliar até sua morte em 1971. Para os russos, a exploração do espaço era estratégica na defesa contra os bombardeiros americanos que sobrevoavam as fronteiras soviéticas. E em 1961, os comunistas que já tinham enviado o Sputnik 1 e 2 ao espaço deram um passo à frente, lançando a missão Vostok 1, tripulada por Yuri Gagarin, sendo o primeiro ser humano a ir ao espaço. Anos mais tarde, em 20 de julho de 1969, os Estados Unidos foram mais longe e com a missão Apollo 11 enviaram os primeiros homens à Lua. Depois disso, a corrida espacial se tornou secundária. Por outro lado, os Estados Unidos viriam a ter a mais humilhante derrota militar de sua história, em 1973, onde assinaram os Acordos de Paz de Paris e reconheceram a unificação do Vietnã sob o regime comunista, apoiado pelos soviéticos. Nesse período, a União Soviética era governada por Leonid Brezhnev, o homem que substituiu Khrushchev. Ele foi responsável pela retomada das relações diplomáticas soviéticas com diversos países, por aumentar a liberdade religiosa e teve grande participação na expansão do socialismo pelo mundo. Morreu de forma suspeita em 1982, provavelmente assassinado por overdose de remédios. Porém, Brezhnev deixou de herança para os seus sucessores a Guerra do Afeganistão, iniciada em 1979. O alto custo econômico e militar desse conflito, que durou até 1989, contribuiu consideravelmente para o colapso da União Soviética em 1991. Depois de Brezhnev, a União Soviética ainda teve 3 líderes: Yuri Andropov, de 82 a 84, Konstantin Chernenko, de 84 a 85 e Mikhail Gorbachev, de 85 até o patético colapso em 25 de agosto de 1991. Antes disso, em 26 de abril de 1986, já sob o comando de Mikhail Gorbachev, a União Soviética sofreu outro importante golpe: o desastre da usina nuclear de Chernobyl, considerado o pior acidente nuclear da história. Após sucessivos fracassos e o agravamento da crise interna, Gorbachev anunciou o fim da União Soviética pela televisão, e Boris Yeltsin, líder da ala liberal do parlamento soviético, se tornou o primeiro presidente da Rússia livre. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha com os amigos e, claro, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.